Pai do Senhor, amém, queridos? Vocês estão bem? Glória a Deus, todo mundo abençoado, feliz, né? Finalizando uma semana, mais uma semana de campanha. Eita, glória, um tema forte, né? Qual o tema? Fala mais bonito. Perdão, coisa boa, e Deus tem nos ensinado, a gente tem aprendido muito, né, queridos, a semana toda, falando sobre perdão, mas só não perdoa se não quiser mesmo perdoar. Porque Jesus tem ensinado demais para nós sobre a importância do perdão, a necessidade, né, que temos de perdoar. E vamos falar mais um pouquinho hoje, para nós finalizar esta campanha, continuar falando sobre o perdão hoje, amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Jesus. Então abra sua Bíblia aí, Mateus 6:14. Pode ficar sentadinho como você está. Mateus 6,14, aqui vai falar sobre a oração do Pai Nosso, e Jesus deixando bem claro que o perdão ele é condicional, né, queridos? Mateus capítulo 6, dentro da oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre a necessidade do perdão, e qual é o modelo de perdão que o céu, que Deus usa para nós. É o mesmo modelo que nós aplicamos para o nosso semelhante. Quer dizer que o modelo de Deus para mim é o que eu uso para você. O modelo de Deus para você é o que você usa para mim, é o que você usa para os outros. Esse é o teu modelo de perdão. Apertou, não foi? Qual é o teu modelo de perdão? Se errar contigo uma vez, já era? Pois contigo também vai ser do mesmo jeito com Deus. Porque o modelo que o céu, que Deus usa para mim, é o que eu uso para você. Aí é que nós temos que saber agora qual é o modelo que a gente está usando. Ai, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Então você tem dificuldade de ser perdoado. Eis a questão. Então é uma coisa muito séria o perdão, irmão. Uma coisa muito séria. Mateus capítulo 6. Os irmãos encontraram? Amém. Versículo 14. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos ler de novo esses dois versículos, que é para a gente não esquecer que isso aqui é palavra de Deus. Não é conversa de pregador não, não é historinha não. Vamos lá? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus, é forte isso, né? E no mundo que a gente vive hoje, querido, onde é mais fácil a vingança, então o perdão não é tão praticado. E como nós estamos falando sempre durante a semana que o perdão é você liberar o ofensor, deixa ele ir, libera o ofensor, isso é perdão. E falar sobre perdão dentro da igreja é fácil, irmão, falar sobre perdão é fácil. O nível que nós falamos aqui é muito raso, a igreja ensina sobre perdão, o irmão é uma coisinha contra a outra, é uma coisa, você está entendendo? Agora, a prática do perdão, ela existe em muitos níveis, muito mais profundos. Uma mãe ter que perdoar um assassino do seu filho, né? Estamos falando de coisinha boba. E tem gente que ainda está com dificuldade de perdoar. De um pai ter que liberar perdão, né? Para alguém que feriu, alguém que ele ama. Alguém que de repente perdeu tudo na vida porque alguém foi lá e fez uma maldade. E agora ele é convidado a liberar esse ofensor. E entenda, liberar o ofensor não é dizer que ele não vai pagar, tem as leis da terra, tem tudo isso. Mas eu entender que eu não vou guardar preso dentro de mim aquele que me ofendeu, eu vou deixar ir. Porque a conta dele está aí, uma hora chega, Deus vai tratar, mas no que depender de mim está liberado, eu perdoo. Isso não é tão fácil, quando o assunto é mais profundo, né? É mais difícil. Quando a coisinha aqui é uma ofensa, é uma palavrinha, é uma coisa ali, coisa pequena, coisa boba, corriqueira, a gente às vezes acha dificuldade de perdoar, de se relacionar, e por causa disso há muitos que às vezes até dentro da igreja não tem uma boa comunicação com o outro, com o irmão,
Mas o Senhor está mostrando para nós, querido, que o perdão faz necessário. Por quê? Porque pessoas que mais, né, realmente assim, merecia morrer, era eu e você, e Ele liberou. Ele nos liberou, Ele pagou a dívida, Ele pagou a conta, Ele disse, vai, eu libero vocês das vossas ofensas, eu vos perdoo. E o interessante é que, quando nós falamos de perdão, e quando somos ofendidos, naquele momento, automaticamente a gente pensa assim, não, no momento eu não consigo perdoar, me dá um tempo, eu preciso digerir o que você fez comigo, o que aconteceu. Só que é exatamente nesse tempo que o diabo trabalha. É nesse tempo que a gente acha que precisa para digerir, é que o coração endurece. Por isso Jesus, lá em Lucas 23, ele libera o perdão ali no ato, no momento, diante dos seus ofensores, pregado na cruz. Ele diz, o perdão é agora que eu vou liberar o perdão, olhando para os meus ofensores, para aqueles que estão aqui me crucificando, zombando, escarnecendo de mim. Ele olha e diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Ali é Jesus dizendo, não espere para perdoar depois. Não espere para perdoar amanhã, perdoe hoje, perdoe agora, aproveite a oportunidade. Jesus poderia se calar e quando chegasse no céu, ele conversar com o Pai. Mas não, ele liberou o perdão ali no momento da dor, da angústia, da agonia. Ele liberou o perdão para mostrar para mim e para você, que o momento de liberar o perdão é no momento que a ofensa chega. É a hora que a gente tem que liberar o perdão. Por isso que Pedro, quando ele pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes, né, o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo eu perdoar? 7 vezes? Jesus disse, não te diga até 7, mas 70 vezes 7. Então a gente vê que Jesus está mostrando para Pedro que não é o número, não é a quantidade. Perdoe quantas vezes for necessário, não conte não. Perdoe, você está achando 7 muito? Não, vá até 70 vezes 7. Vai lá perdoar 490 vezes, pare de contar, perdoa, só perdoa. Porque se eu for contar as vezes que eu perdoei, você já passou de 490, ó, faz muito tempo. É Jesus dizendo, vocês têm uma questão de querer contar quantas vezes já perdoou. O teu negócio está com número e não com perdão. Parece que Pedro está perguntando, está preocupado em quantas vezes eu vou ter que liberar perdão para o meu irmão. E Jesus está mostrando para Pedro que não importa quantas vezes, faz o que for necessário, porque eu vou fazer o que for necessário por você. Eu não vou contar quantas vezes tu já veio reconciliar, eu vou te perdoar toda vez que você chegar aqui, eu vou liberar perdão para a tua vida, aleluia. E ali a gente percebe, irmão, que aquela síndrome de Pedro nós tem. Quando alguém, né, quando alguém nos ofende pela segunda vez, a gente já tem dificuldade. Quando é a primeira vez a gente, ok, mas quando é a segunda, assim, já é a segunda vez. E eu já estou te falando. Olha, já é a terceira. Aí quando chega, às vezes nem chega de 3, a gente já está falando assim, pastora, já foi tanta vez, que eu nem lembro, mas nem conto mais. Na verdade, às vezes não chegou nem até 3. Pedro está preocupado também com quantas vezes ele vai ter que repetir a cena de liberar o perdão para o irmão que lhe ofende. E Jesus está dizendo, tu quer saber de número, é? Que tal 490? Que tal nem contar? Porque eu não estou contando as vezes que você peca, que você erra, que você falha, que você me ofende. E você vem e fala, Pai, me perdoa. E eu te perdoo. E eu não fico dizendo, de novo Pedro, de novo Rose. Já está aqui de novo, Ismael. Rapaz, já está aqui, Fábio, de novo. Não, ele não fica fazendo isso. Mas nós conta. Quantas vezes a gente já perdoou alguém? Você lembrou de alguém aí? Já lembrou de alguém? Que você muitas vezes falou assim, isso não é a primeira vez não. Porque nós estamos com a síndrome de Pedro, contando quantas vezes vou ter que perdoar o meu ofensor. Mas Jesus, quando ele conversa ali com Pedro, trazendo esse esclarecimento, aí ele conta aquela parábola do credor incompassivo, para mostrar o quanto a gente é mal, irmão, a gente é mal, nós somos mal, mesmo sendo crente, servo de Deus, a natureza caída, nós aqui, ó, Jesus aqui trabalhando em nós, assim, o tempo todo, nós ainda não é de confiança, irmão,
Mas nós é difícil, a natureza humana, o Espírito Santo trabalhando. Tem hora que o vaso quebra na mão do oleiro, aí Jesus vai lá e vai fazendo. O crente está ali, está molinho, perdoa todo mundo, daqui a pouco ele se espinha, não perdoa mais ninguém. Se tu errar comigo de novo, para mim já era, para mim tu morreu. Eu lembro que na escola nós tínhamos uma brincadeira, corta aqui. Não tinha? Vocês tinham isso? Corta aqui. Se tu... Era assim? Nem lembro mais. Não, eu fazia assim, né? Isso, né? Parte é bem que, pra tu ver. Aí acabava a amizade, acabava meio amigo, estava assistindo cada coisa, né? Então, assim, nós carrega essas coisas e chega na igreja, são crente e tudo. Mas, irmão, tem gente que talvez eu e você nem fala mais. Não fala mais porque a gente decidiu que não vai perdoar quem nos ofendeu. Aquela fulana, aquele fulano falou isso, rapaz, pois no que depender de mim, eu vou orar e Deus vai... Olha, Deus vai fazer justiça. Não, você está orando para Deus fazer a sua vingança. É a sua vingança que você quer que Deus faça. Deus falou para nós orar pelos nossos inimigos, mas não é essa oração, né, justiceira, assim, Senhor. Não, é Senhor, abençoa. Pastora, como que eu vou orar para Deus abençoar uma pessoa que tanto me fez mal? Se Jesus na cruz orou, se Jesus na cruz, pregado na cruz, ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A questão é que nós queremos ser melhor que Deus, irmão. Nós estamos querendo ser melhor que Deus, botando banca, colocando imposição para liberar o perdão, porque se tu não fizer assim, eu não vou liberar perdão. Aí Deus está do céu olhando e dizendo, estou usando o mesmo modelo contigo. É por isso que muitas vezes tu chega, pede perdão e eu não perdoo, porque tu gosta de punir o povo, eu vou punir você também. Você gosta de castigar os outros que erram com você, eu vou te castigar também. Porque tem gente que acha que toda vez que pede perdão, Deus perdoa. Não é assim não, né? Não. Você pode ter certeza que toda vez que se arrepender, pedir perdão, Deus perdoa, se é dessa forma que tu age com quem te ofende, com quem erra com você, no meio da caminhada. Agora, se não, enfim, pode ter certeza que o perdão de Deus, para mim e para você, está condicionado ao nosso modelo de perdão para o nosso semelhante. E o que a gente ouve, irmão de crente, dizendo, pastor, isso aí eu não perdoo, não. Tá bom. Perdão é uma escolha, você decide. Perdão não quer dizer de sentimento, eu posso não sentir. Eu não sinto vontade de lhe pedir perdão, de lhe perdoar, de liberar. Eu não estou sentindo, mas eu não preciso sentir. Eu vou usar a minha inteligência para liberar você. Porque quando eu não perdoo, quem ficou preso foi eu. Eis a questão. Quando eu não perdoo, irmão, quem se fechou na cela para o lado de dentro foi eu. E eu estou achando que eu prendi o outro. Não, eu estou presa aqui, eu me prendi. Mas quando eu libero o meu ofensor, eu estou fazendo um bem para a minha alma. Se ele vai repetir, não sei. Se vai fazer o mesmo com alguém lá na frente, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não vou ficar prisioneira e nem vou prender ninguém em prisões para pagar o que fez ou que fazem comigo, porque o meu Deus, ele me colocou em liberdade. Aleluia. E o interessante, irmão, que a falta de perdão, ela gera muitas enfermidades, doenças. Já foi até comprovado cientificamente que muitas pessoas que desenvolvem o câncer, né, tem muita raiz ali de amargura, de falta de perdão. A Bíblia diz em Hebreus 12:15, para nós ter cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Muita coisa, tem muito crente que ele não prospera, e você fica caçando qual é o demônio. O demônio é ele mesmo. Ele é o demônio dele, porque ele é tão ruim, a natureza tão ruim, o coração tão duro, que ninguém pode fazer isso. Ele não libera perdão, tudo com ele é tipo assim, é 8 é 80. Errou comigo uma vez, já era, está acabado. Irmão, gente assim sofre, sofre ele, sofre a família, sofre pessoas ao seu redor. Por quê? Porque não é assim que Deus nos trata. Não foi para isso que Deus nos chamou, para ser carrasco com os outros, com a gente mesmo. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, até eu mesmo. Diga, rapaz, pois está ruim. Eu mesmo, eu não me perdoo. Depois eu me perdoo. Ou me perdoo, o rosto está perdoado. Em nome de Jesus. Eu vou negar perdão. Você já escutou isso já por aí? Eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesmo. Pois é, querido.
Aí alguém fala assim, pastora, mas é porque você não sabe o que fulano me fez. Não, irmão, a verdade é que não é o que fizeram, é a dificuldade mesmo que você tem de perdoar, de liberar perdão, de deixar Deus tratar. Tá bom, irmão, tá perdoado em nome de Jesus. Por isso que essa raiz de amargura, ela traz muitas enfermidades e doenças. Tem crente que faz campanha e não recebe nada. Parece que tem um bloqueio. Tem muita sujeira. Tem raiz de amargura. E tem muita raiz que ela é como um câncer. Ela vai enraizando, a pessoa vai... E tem gente que ela vai ficando tão negativa que ela contagia pessoas ao seu redor. Quantas pessoas, irmão, às vezes não se relaciona com fulano porque alguém chegou e falou tão mal dessa pessoa que você não consegue mais nem chegar perto. Que a raiz de amargura, ela faz isso, faz a pessoa contaminar. Tem que fazer fulano é assim, você nunca nem deu a paz do Senhor, mas de longe você já fala, vixe Maria, olha lá, e vai contagiando, e aquela raiz de amargura, aquela coisa, né? E aquilo ali causa um mal muito grande, e desencadeia muitas enfermidades emocionais, enfermidades na alma, muitas tribulações. Aí você vai lá, ô Senhor, me liberta, Jesus. Aí Jesus diz, perdoa que eu te liberto, perdoa que eu te liberto. Ô Jesus, quebra essa cadeia, quebra esse mal, já botei a chave na tua mão, abre a porta e libera teu ofensor, abençoa quem te persegue, abençoa quem deseja o mal para você. Mas como Deus faz o que eu estou te falando, e tu vai ver a colheita na tua vida. Aleluia. Irmão, agora tu imagina se essa situação, até mesmo dentro no âmbito familiar, que eu acho que é o lugar que a gente mais é desafiado a ser crente, é no âmbito familiar, é num casamento, é na criação dos filhos, é ali no meio da parentela, que parente é assim, ele gosta de falar tudo que pensa, né? Eles falam mesmo, irmão, eles falam, entendeu? E é ali que Deus vai forjando o crente. Porque ali ou tu perdoa, ou fica intrigado com família, com fulano, não falo com ciclano, não falo com beltrano. Porque ali é o lugar que Deus está dizendo, você vai aprender a ser crente aqui. Agora tu já imaginou o cristão estar ali na presença do Senhor, falando do amor de Deus e tudo. Ali é um filho que não fala com o pai, é um pai que não fala com o filho, é um filho que não fala com a mãe, não tem, guarda rancor. Ah, pastora, porque a senhora não sabe o que eu passei. Tu não sabe o que Jesus passou não, lá na cruz? Sabe não? Tu esqueceu do que Jesus passou? Se ele fosse olhar para os seus ofensores, eu e você estava perdido. Enquanto você ficar olhando para o que o outro fez de errado, e tu não erra também não? Você não erra, você não fala. Ah, pastora, mas é fácil falar, mas na hora de botar em prática, pastora, é difícil. Irmão, o que eu tenho para lhe dizer é que a palavra de Deus está dizendo que se não perdoar, não é perdoado. Que a palavra do Senhor está dizendo que o perdão aqui é uma coisa muito séria, que nós somos pecadores e precisamos do perdão do Senhor, e para isso nós temos que liberar perdão. Temos que liberar perdão. Eu não vou liberar perdão, pastora, mas ele não merece, ela não merece o meu perdão. Não é por merecimento, irmão. Nós também não merecemos o perdão. Apenas libere o perdão. Você também está ofendendo. Quando eu não perdoo, eu ofendo também o meu irmão, eu ofendo a Deus, eu desobedeço a palavra de Deus. Ele está dizendo, Rose, perdoa. Aí eu digo, Deus, eu não vou perdoar. Eu não sou Deus para perdoar tudo. Eu não sou. Me feriu, me machucou, eu estou arrasado. Aí Deus olha e diz, sim, mas eu também lá na cruz, e eu olhei para você, e eu liberei perdão sobre a tua vida, aleluia. Que nessa noite possamos, querido, entender que o perdão faz parte da vida daqueles que querem morar no céu. Ninguém vai chegar com raiz de amargura em lugar nenhum, não vai alcançar a bênção do Senhor, não vai alcançar a prosperidade do Senhor. Tem gente que não é fácil, irmão, no meio da caminhada para você lidar, não, é difícil. Porque quando a gente lê Gênesis 26, quando Isaac está ali morando em Gerar, né, que os servos dele decidem desentulhar os poços que foram cavados, né, no tempo do seu pai. Os servos de Abraão cavaram poços, os filisteus foram lá e entupiram os poços, entulhou os poços, fechou, acabou. Aí Isaac disse, bora desentulhar os poços, né? Em homenagem, honrar a memória do meu pai.
Aí os servos de Isaac foi lá e destamparam os poços, e o poço deu água. Eita glória, água! Na hora que o poço deu água, os filisteus chegou e falou assim: o poço é nosso. O poço é nosso. Na vida a gente vai estar se deparando com gente assim todo o tempo. Gente que vai dizer: se tu sabe perdoar, a hora é agora. Porque ou tu perdoa, tu vai ficar na mesma situação que eu, briguento. E naquele momento, a gente percebe que Isaac não briga pelo poço, não briga pela água. Os filisteus estão dizendo: o poço é nosso. Ok. Eles vão mais à frente e desentulham outro poço. E quando eles desentulham o poço da água boa, água limpa, lá vem os filisteus de novo: ei, o poço é nosso. Aí Isaac, os moços, os servos: é de vocês o poço? Não era deles. Foi cavado nos dias de Abraão, pelos servos de Abraão. Foram entulhados pelos filisteus. Mas se Isaac vai brigar pelo poço, ele vai perder muita coisa. Se ele for brigar por aquilo ali, ele vai sair do propósito. Sabe o que é que Deus está dizendo? Muita raiz de amargura brota, porque você vai querer brigar por coisas desnecessárias, coisas que não tem por que você estar brigando. Deixa rolar, deixa passar. Lá na frente tu vai ver a provisão de Deus para a tua vida, aleluia. Isaac não brigou, não fez questão do poço. E quando eles cavam agora o terceiro poço, o poço da água, e quando eles cavam o terceiro poço, os filisteus não foram mais brigar, porque foi com vergonha já. Ficaram na deles, não foram lá dizer que o poço era deles. E agora os servos de Isaac dizem: agora bora cavar um poço. Quando eles cavam um poço da água cristalina, olha o que eles ganhou lá na frente, porque não fizeram questão daquilo que os filisteus estavam fazendo. Sabe o que Deus está dizendo? Você está fazendo questão de quê mesmo? Você está brigando pelo quê? Você está no meio de uma família brigando com fulano, com ciclano, com beltrano, por causa de quê? Pastora, porque ele disse que isso aqui é... Deixa. Irmão, nós temos que seguir a nossa vida em paz. Se possível, tem de paz com todos. E o interessante é que quando eles cavam ali o poço que dá água cristalina, aí o rei de Gerar vem agora para uma visita. Visitar Isaac. E chega ali com os seus moços. E Isaac olha e fala: gente, o que é que houve? Vocês expulsou a gente. Vocês expulsaram a gente. E agora vem fazer uma visita. Vem nos visitar. Aí Abimeleque diz assim: é porque eu vi que você é homem de Deus. E eu quero fazer aliança com você. Eu quero que você nos abençoe. É, irmão. A gente prova que é homem e mulher de Deus é quando a gente consegue sair do meio da confusão. Na hora que você pega o facão, não, aí tu entrou no bolo. Pode. Mas quando você consegue soltar o facão e deixar: irmão, amém, Deus te abençoe. Irmão, porque nos... amém, irmão, Deus te abençoe. E você deixa, não vai fazer questão. Aí você provou. Se Isaac briga por aquele poço, irmão, eles iam ficar em torno daquele poço. Mas Isaac estava abençoadíssimo, e ele aprendeu com Abraão, que aonde você chegar, Deus vai te abençoar. Se fulano, ciclano, beltrano não quer te abençoar, a bênção vem é do Senhor, Ele usa quem Ele quer. Ah, eu não vou fazer isso para ela, não sei o que, para ele. Não tem problema, o meu Deus na hora certa fará acontecer. Nós estamos vivendo na dependência do Senhor. Por isso Isaac ali, querido, mostra para nós que a vida do servo de Deus é se esquivar de situações que possam trazer raiz de amargura, que possam trazer tribulações à nossa mente. Você fala com todo mundo aonde você congrega? Com quem da tua família você não fala? Hã? Ah, pastor, eu não vou dizer. Pois é, mas Deus está vendo. A questão é que se você não liberar perdão, você não é perdoado. Recha, intriga, prendeu alguém no coração. Que a gente vai pegar o coração, que a palavra do Senhor diz, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A gente pega e divide ele. Tem aquelas que é ruim, nós bota de um lado, ruim ali, e fecha. Esses aqui, zerou. E o interessante, que eu preciso caminhar com você todo dia, não preciso estar ali perto de você todo o tempo.
Eu só tenho que liberar você para você seguir a sua vida. No que depender de mim, você vai seguir em paz o seu caminho. Mas quando a gente coloca do lado, a gente não quer nada de bom para aquela pessoa. E aquele coração vai ficando tão sujo, que a pessoa não sente mais a presença de Deus. E vai se tornando uma pessoa amargurada. Pastor, eu não sei porque que essa porta não se abre. Porque você não abre o coração para as coisas boas de Deus. Você sabe quantos casamentos são destruídos porque fica arrastando coisa? Lixo, entulho, coisa velha do passado. A gente tem que aprender a liberar. Foi para lá. Porque se toda vez, perdoei, toda vez que briga, chama tudinho de volta. Mas você fez. Você nunca perdoou. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é você deixar ir. Você lembra, mas não traz. Eu perdoei, mas toda vez eu jogo na cara, eu ainda não perdoei. Mas no dia que eu perdoar, eu não toco mais naquele assunto. Enquanto eu estiver trazendo à tona, enquanto você estiver trazendo à tona, é porque a gente ainda não conseguiu perdoar. Pastor, o que eu faço? Ora, peça graça a Deus, trabalhe nisso antes que Jesus chegue. Porque se Jesus chegar, não tem como subir com o coração contaminado, com tanta falta de perdão, com tanta coisa ruim, desejando o mal, porque foi ofendido, mas a senhora não sabe o que fizeram comigo. E eu saber não vai fazer diferença, mas Deus sabe. Ele sabe como que está o seu coraçãozinho. O que é que acontece quando alguém falha com você? Quando alguém te decepciona? Quando alguém não é o que você esperava? O que você faz? Ah, eu mato. Pois é, pois tu também vai morrer. Ah, não, ixi, olha. Aí a pessoa fala assim, pastor, comia na minha mesa. Vai comer aonde? Debaixo da mesa? Comia na minha mesa, comia no meu prato. Oi, Judas também. Tu viu quando Judas foi lá no jardim de Getsêmani com os soldados? E aí os soldados falaram, e aí tal, como é que nós fazemos? Não, eu vou dar um sinal, eu dou um beijo. Dou um beijo no rosto. Aquele que eu beijar é ele, viu? Tá bom. Porque Jesus era tão simples, irmão, tão simples, que ele não se destacava no meio da multidão. Hoje desenham um Cristo de olhos azuis, né? Todo... A Bíblia diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era o mais rejeitado, homem experimentado no trabalho, homem de dores. Aí Judas falou, mas eu vou mostrar quem é ele. Eu vou dar um sinal, o beijo do traidor. Aí ele chegou lá, na hora que foi lá. Aí Jesus no pezinho do ouvido deles. Com um beijo tu trai o filho do homem, amigo. Aí tu fala, mas eu não entendi. Por que Jesus chama um traste desse de amigo? Como amigo? É. Porque Jesus não muda a essência dele. O próprio Judas se acabou com o que ele mesmo fez. Mas Jesus estava ali para perdoar. Mas ele foi pedir perdão? Não, porque tem gente que se acaba, mas nem pede nem perdoa. Tem muita gente que está no fundo do poço, muita gente que já morreu, levando no coração tudo que é de coisa ruim, de mágoa, de rancor, não perdoou. E tem gente que fala, eu levo para o túmulo, eu morro, mas não perdoo. Pois vai morrer mesmo, e morre sem perdão também. Porque Judas podia meter lá, né? Oh Senhor, me perdoa, o que é que eu fiz, que besteira foi essa? Traí o Filho de Deus. E não, simplesmente ele, quando ele percebe a besteira que fez, ele pega as moedas, vai lá tentar devolver. Os sacerdotes não querem receber. Não, é para lá. O problema é teu, irmão. Tu não sabe ser fiel, o problema é teu. Foi tu que traiu teu Senhor. Porque é isso que o diabo faz. Ele usa o crente para depois jogar na cara do crente. Mas foi tu. Isso aí foi tu que aceitou. Essa raiz de amargura está aí te matando, mas foi tu que deixou ela entrar. Judas joga aquelas moedas lá dentro do templo e vai tirar a própria vida. Por quê, queridos? Porque percebe a besteira que fez e Jesus continua no mesmo lugar, fazendo o que veio fazer, a obra do Pai. O mal por si só se destrói. Jesus não amaldiçoou Judas. Oh, tu vai morrer porque tu não. Não, Jesus simplesmente seguiu o caminho dele. O que Jesus está dizendo? Que nesse caminho, na nossa caminhada, a gente vai se deparar com muitas situações, a gente só tem que continuar firme.
Porque há um propósito do céu sobre a nossa vida. Há um propósito do céu. E hoje o que fazem às vezes com a gente, em algum momento a gente também fez com alguém, irmão. A gente também faz, porque somos seres humanos. Aí eu não aceito falar no meu nome, e tu não fala o nome de ninguém. Não fala o nome de ninguém. Irmão, olha, se tocar no meu nome, no nome dos meus filhos. Aí tu toca no nome dos filhos dos outros. Entendeu? A gente tem assim uma hipocrisia religiosa. E aí depois a gente vem para a oração, irmão, e Deus nem tchum para nós. A gente ora, parece lata velha fazendo zoada. Deus nem... Aí tu vai bem não sentir nada, como é que vai sentir, irmão? Como é que sente? A gente sente a presença de Deus, é abrindo mão de nós mesmos, é renunciando a gente. Senhor, a minha vontade era de... mas eu vou perdoar, Senhor. Eu vou perdoar, sabe por quê? Porque o Senhor me perdoou. Porque eu também merecia a morte, mas o Senhor me deu a vida, eu vou perdoar. Vou perdoar em nome de Jesus. Pronto. É isso. Não é dizer que você não sentiu, que não veio a ira. Não, é você renunciar tudo aquilo que a carne propôs diante de você. E você dizer, eu renuncio tudo isso aqui para liberar perdão. Porque eu quero viver em paz com o meu Deus e com a minha consciência. Quero viver em paz. Eu vou viver em paz e nada vai tirar a minha paz. Aleluia. Quantos estão recebendo? Agora tu imagina, irmão, por que muitas vezes a cura não vem, o milagre não vem, a vitória não vem, e a gente está achando que é o diabo. Não, é um coração sujo, é uma mente suja, é uma falta de perdão. Libera. Quem agora você lembra na tua mente aqui que atravessou o teu caminho, fez coisas, falou, criou situações que te feriu, que te machucou? Ah, pastora, dói tanto, dói tanto. Pastora, quando eu lembro, aí eu te pergunto, vai sangrar até que dia? Vai sangrar até que dia? Ai, pastora, eu não sei, é que só Deus para curar. Não, é você que tem que liberar o ofensor. Libera o ofensor e cuide da sua alma. Cuide do seu interior, deixa Deus te curar. Seja uma pessoa curada, seja uma pessoa livre dessas amarguras. Há demônios, irmão, esse demônio da amargura. E a amargura, ela atrai demônios que não saem com oração. É por isso que tem gente que a gente ora, toda vez que ora expulsa demônio, toda vez o demônio. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Pois é, porque enquanto tiver raízes ali, ele fica. Enquanto não houver uma liberação de perdão para que aquele mal seja quebrado e aquela pessoa completamente liberta para a glória de Deus. Quando a gente faz a coisa certa, uma oração simples, ela é poderosa. Mas quando a gente quer do nosso jeito, aí você ora até amanhecer o dia. E quando termina, você não está sentindo é nada. Nada, você continua do mesmo jeito, porque não entendeu o quanto o perdão é importante nas nossas vidas.